Olá, olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena de Experiências da Splendor Brasil. Hoje eu estou em um outro espaço, estou na praia de Tramandaí, aqui no Rio Grande do Sul, e vamos ter o prazer, né, de conversar com a Rose Claire. Hoje vai contar um pouquinho mais da história dela, um pouco que a gente já conversou nos bastidores por fora, já senti muita conexão com essa pessoa fantástica, maravilhosa, que também vai trazer um pouquinho da sua experiência, sua trajetória, e esse é o grande objetivo da Splendor Brasil, a gente poder trazer as várias e infinitas. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais esse espaço. Bom dia, Rose! Bom dia, tudo bom, Ricardo? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô sim, graças a Deus. Ah, maravilha então, maravilha. E aí, seja muito E aí, bem-vinda, como que está? Rose! Tudo ótimo aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Ah, da mesma forma, da mesma forma. Estava contando para o pessoal como existem infinitas formas da gente se conhecer, né? A cada arena a gente encontra mais uma maneira, mais um passo, um carinho, uma acolhida, um desafio que a pessoa passou. E isso é tão rico, né, Rose? A gente perceber Sim, que muitas vezes, principalmente quando a gente está, e todos nós passamos por aquele momento, fundo do buraco lá, tá no poço e, meu Deus do céu, o que, que eu faço para sair? Eu sou o único aqui. Não, tu não está só, tu não és o único. E à medida que a gente vai percebendo tudo isso, a gente vai compartilhando. Eu estou achando muito rico, cada vez mais lindo esse espaço para a gente possibilitar esse conhecimento, essa troca, as infinitas formas. Rose, traga um sim. pouquinho quem é a Rose, então, para o pessoal conhecer. Quem é a Rose Claire? Quem é a Rose Claire? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Splendor Brasil, teu convite. Esse momento é muito especial para mim, porque eu já estava, né, distante um pouco das lives, devido ao trabalho também, né? Mas não só isso, mas eu dei um tempo para muita coisa. A Rose, ela é uma co-criadora de sonhos e metas. Maravilha! Ricardo, eu co-criei esse momento, pode ter certeza. Estou todo arrepiado aqui, Rose, porque eu tenho certeza disso. Na verdade, assim, eu entrei dentro das terapias como uma terapeuta holística, né? Fiz uma formação. Depois disso, né, eu fiquei também numa busca pela física quântica, que eu sou apaixonada. Acabei sendo formada pela Sandra Dadona, que é a minha mestra, a Sandra Dadona, que me formou como terapeuta e ativista quântica. E são várias formações. Mas ao longo desse percurso, eu me deparei também com outros físicos quânticos, com outros terapeutas, e tudo nós vamos agregando, né? Como, por exemplo, um deles que está aqui, que é o Diego Mangabeira, né? Meu parceiro, mentor, uma pessoa muito querida, que tem que me aguentar toda semana. Já fica o convite aí, Diego. Então, então é isso, é exatamente isso aí que a Arena traz, e a Arena está trazendo, que eu acho isso muito louvável, porque você traz as experiências das pessoas e a gente acaba se interagindo. E com tudo isso, é como a escritora Cláudia Gomes, ela também está aqui presente. Ela também faz esses bate-papos, porque isso faz com que as pessoas que nos veem entendam que nós também somos buscadores da luz, e nós também temos os nossos problemas, nós também temos o nosso cotidiano, não é tudo muito mil maravilhas, né? Sempre acaba tendo os altos e baixos. E para isso Sim. existem inúmeras técnicas, inúmeros terapeutas muito bem conceituados, e cada um deve buscar aquilo que lhe faz bem. Por exemplo, hoje mesmo eu estava assistindo uma live, um pedacinho da live que eu pude assistir, estava falando muito sobre o reiki. Uhum. Algumas pessoas gostam, né, das constelações, inclusive fui me capacitar pelo Instituto Alessandra Tavares, começo agora em março, com o método LA, da Leonor.
Rosa e Alessandra Tavares. Uhum. Então, isso tudo que vai acontecendo na vida da gente são cocriações. E é essa a base minha da física quântica. Então, nos meus atendimentos, eu faço isso. Agora, quando isso tudo aconteceu, aí é outra história. Aí é outro papo. Já deixa o convite, então, para essas pessoas fantásticas que tu disseste. A Leonora, ela já esteve aqui conosco, foi maravilhoso também. Sim, Falta vir a sim, Alessandra, qualquer hora, Alessandra, fica o convite desde já. O Diego, que tu mencionaste, esse é um espaço exatamente para isso, né? Para a gente contar desse caminho, dessa trajetória que todos nós passamos, e como tu bem disseste, né, Rose? Às vezes sim. a gente está aqui para isso, para passar por esses altos e baixos. A vida não é sempre um mar de rosas. A gente não é sempre zen. Muitas vezes a gente é zen noção ou zen paciência. E faz parte. A gente precisa aprender a lidar com essas emoções e tudo mais para poder crescer. Esse é o grande propósito. Eu me lembro sempre do filme do Star Wars lá, né, do Mestre Yoda, e ele dizia: Luke, você precisa aprender a dominar a sua força. É esse o nosso propósito, aprender a sair da mente que mente. A live que eu fiz hoje de manhã foi exatamente sobre isso, né, do poder do agora, para ir para essa construção. Então eu queria ouvir um pouquinho mais, Rose, dessa tua trajetória. Tu já trouxeste um pouco. Eu também comecei através do Reiki e fui adiante. Tive meus momentos em curas quânticas também, e depois eu fui para constelações, Petro e tudo mais, buscando entender um pouco mais. Eu queria saber, na tua trajetória, como foi, de onde que tu partiu, quando é que surgiu aquele momento, opa, eu preciso me olhar, tem alguma coisa errada aqui que eu vou ter que olhar para dentro, porque assim eu não quero continuar. Sim. O start, na verdade, partiu após a passagem da minha mãe, né? Já não tinha mais o meu pai aqui nessa existência, e a minha mãe partiu em 2012. A Uhum. partir daí, eu sofri várias transformações ao mesmo tempo. Eu era uma funcionária pública, exonerei do meu trabalho público, eu voltei à minha terra natal, eu moro em Ribeirão Preto, por trabalho. Aí eu voltei à minha terra natal, aí eu comecei a não sentir, não ver muito sentido no meu existir. Então foi uma mistura de luto com a procura, né, do existir. O que eu estou fazendo aqui? Para que eu vim aqui? Sabe essas perguntas? E com isso eu comecei a buscar. Não vou dizer para você que eu busquei em alguns lugares no YouTube mesmo, que eu digo de conteúdos gratuitos, coisas que depois eu deixei para lá, porque a gente vai filtrando. É aquilo que eu te falei. E aí, tipo assim, eu fui me simpatizando, né, com o Reiki, eu fui me simpatizando com a prânica, e a partir daí eu comecei essa busca, mas não como terapeuta, e sim, assim, uma pessoa que precisava de terapia. E nesse momento eu tive um despertar muito, muito, muito agregador. E foi por isso que eu falo muito da Sandra da Dona, não é porque eu puxo o saco de um e de outro, não. É porque ela foi a pessoa que me passou a física quântica como os conteúdos gratuitos, eu estou falando, tá? Ela foi falando aquilo e eu fui entendendo, ou seja, cada um tem uma forma de entender. Às vezes, uma pessoa que fala um pouco mais coloquial, eu não consegui absorver. Já a linguagem dela, eu comecei a absorver. E nisso eu fui entrando meio que de cabeça, sabe? Mas caderno, caneta, estudo, eu não deixei nada disso fugir, eu não tirei o foco, mas não adiantava só ter foco, teria que ter ação. E nesse momento foi onde eu falei, não, eu vou fazer um curso de formação como terapeuta holística, porque se eu não terapiar alguém, eu vou me terapiar, né? Me autoterapiar. E nisso começaram a trabalhar as energias, a sentir o campo energético, o campo eletromagnético. E isso foi dando sentido para mim. E eu fui fazendo muitos treinamentos sozinha, né? Sozinha que eu digo assim, eu validava em mim, no meu caminho, aquilo que fazia ou não sentido. E dessa forma, de uma dor, eu posso te dizer, não foi fácil, né? Foi uma dor grande, foi uma depressão também, um momento depressivo, de medicação, de estar acompanhada por psiquiatra, psicoterapia, mas eu queria um sentido maior da minha existência.
Para mim não bastava só aquela coisa de levantar, trabalhar, voltar. Para mim não tinha sentido isso. E eu comecei a sentir esse vazio, da qual eu fui preenchida automaticamente com isso. E aí, depois, já de formada como holística, eu fui para física quântica. Então, é por isso mesmo que eu criei meu método, que chama Olos Quanto Sistêmico, porque é o que incorpora e engloba tudo, né? E hoje eu estou aí trabalhando, não só no meu método, mas sempre com parcerias com outros terapeutas, e assim a gente vai escrevendo a nossa história. Mas o essencial é que a gente mostre para as pessoas que, assim como eu tive o meu start, o meu despertar, e eu fui encontrando tudo isso, eu tive que me doar. Eu tive que parar, olhar no espelho e falar: Rosifer, quem é você? Para que você vê? Aí nisso você sabe que a gente já vai lá no fundo. A gente começa a entender que criança interior tem aqui. Aí é o trabalho da criança interior. Aí você vai, o que eu fiz? O que fez sentido? O que me faz sentido? E dentro desse contexto é onde você começa a entender que você tem um propósito e uma missão. E viver do seu propósito é não mais trabalhar. Eu sempre falo isso. Seja qualquer profissão que for, Ricardo. Seja desde, por exemplo, um porteiro, uma dona de casa, um pedreiro, qualquer área da sua profissão. Se você ama o que você faz, se é o teu propósito, a tua missão, você aceitou e você faz com todo o amor, aquilo reverbera de tal forma que não tem como você dizer não tem luz, não tem prosperidade, porque tudo isso está equalizado, né? Que seria a vibração e frequência e o colapso de onda. Então eu falo, é muito abrangente esse assunto. Então, assim, para ser sucinta, eu digo, eu sou uma co-criadora de sonhos, metas e tudo mais. Você foi e é uma cocriação minha. E todas essas pessoas, e as pessoas que vão passar mais vezes na minha vida aqui, ó, Reiki, amor e luz. É isso? Ai, linda. Eu acompanho demais. Então é assim, é uma interatividade. E para mim não tem essa coisa de disputa, né? Entre terapeutas. Para mim nós estamos todos unidos, todos formando uma egrégora, né? Que é isso que o planeta precisa hoje, não é não, Ricardo? Cada vez mais. E é isso que nós fazemos, né? Quando a gente cria essa egrégora, nós co-criamos esse mundo que a gente tanto quer. Então, enquanto a gente está criando disputa, a gente cria mais disputa, mas a hora que a gente percebe, e esse é o ponto, eu não vejo como as terapias sejam concorrentes ou conflitantes, muito antes pelo contrário, porque assim como tu, eu também já passei por vários caminhos, vários processos, e eu entendo que cada uma delas me levou até um determinado pontinho. E era o que ela podia naquele momento. E aí eu precisei de outra para me pegar dali da corda e ir para outro, e outra para ir para outro, e assim vão ter várias. Porque mesmo que a gente estude todos os livros e pratique todas as terapias, não vai dar tempo nessa vida para isso daí. A gente precisa ir fazendo aos pouquinhos aquilo que está aí. Esse é o grande ponto, né? Eu queria ouvir de ti, Rose, se tu tem a mesma percepção de mim nessa questão do colapso de onda, né? Atrelado à dor. Tu entendes que sentir a dor seria colapsá-la? Eu acredito que você deva acolher, mas não no sentido de você reverberar ela. Você pega aquele sentimento, certo? Fato, é o que você pode sentir naquele momento, é a tua realidade. Você traz ele para você, você acolhe, você cuida. E você vai lapidando ele. E você vai transformando, o que eu sempre falo dentro do meu contexto, você vai transformar sal em mel. Porque a dor, muitas vezes, ela é o start, tá? Para a tua alegria. É estranho falar isso, mas na minha concepção, no período que você vive de dor, ali está uma porta gigantesca, é um portal para o seu autodesenvolvimento e também fazer disso aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Exatamente. Compartilhando. É o que eu tinha dito na outra live, né? A gente precisa aprender, experienciar para ensinar. Então, eu acho que a gente está na mesma linha desse colapsar, que eu chamo disso. É o transcender a ele, né? Porque antes a gente vive na ilusão
do medo, tornando, como o Fernando Pessoa traz, né? Tornar a dor mais forte que a própria dor que sente. E aí a gente fica naquela ilusão, naquele pensamento, fugindo. Mas quando eu me coloco para atravessar aquilo, é quase como atravessar aquele chão de brasas. Eu sei que vai doer, mas se as outras pessoas atravessaram, talvez não doa, talvez eu consiga realmente ir em frente. E aquelas são as nossas feridas ali, né? Quando a gente atravessa aquilo, uau! Nossa, eu me encontrei, e é isso que eu queria, me fez entender quando tu disseste de mergulhar na tua dor e atravessar, me fez entender isso, desse ponto o colapso de onda é quando ele permite uma nova frequência. Ela vibra tanto naquela ali que daí ela expande e vai para um outro nível de consciência. É exatamente isso. É a frequência que você atinge, né? Você vibra a dor, aí você vai fazer o quê? Você vai eliminar muitas coisas dentro de você. Você vai trabalhar, você vai transmutar toda essa parte energética. E aí sim, você entrando em frequência e vibração, você colapsa. Então, é todo esse ensinamento da física quântica, porém com alinhamento energético. Eu digo espiritual também, independente da religião de cada um, você tem que ter uma conexão com o Criador de tudo que é, porque senão não faz muito sentido, né? Mas eu respeito aqueles que não acreditam no Criador de tudo que é. Então, a gente vai respeitando e vai ressignificando muitas coisas. E não existe, né, esse colapso de função de onda para dizer assim, olha, eu colapsei, eu dei meu salto. Que salto? Né? Então, assim, porque as pessoas sempre estão nesse sentido, Ricardo, é bom a gente colocar esse atenuante. As pessoas estão sempre nesse sentido, buscando a cocriação da materialidade. E a materialidade é uma consequência, tá, do momento em que você está e do trabalho que você faz, tá, para reverberar, não é mesmo? Então, primeiro eu cuido e o meu campo eletromagnético, e aí eu faço aquela congruência entre a vibração, a frequência, e aí colapsando a onda, eu gero o salto, né? Então, dentro dos estudos da física quântica, a minha linhagem vem de Amit Goswami. Então, o que acontece? Você tem que ter essa conexão, e eu tenho, né? Aí cada um chama de um nome, porque a gente tem que respeitar a forma que a pessoa crê, né? Independente, a religiosidade é uma coisa, a espiritualidade é outra, né? Agora, tem pessoas que às vezes não acreditam, mas eu respeito elas, porque se elas não acreditam, eu não posso falar para ela acreditar, né? Ela talvez vai ter que passar por uma dor, desculpa falar isso, mas é assim o processo. O pessoal estava dizendo aqui, juntos somos, aqui a Reiki Luz estava dizendo, juntos somos uma lâmpada acesa, sem sombra de dúvida, esse é o nosso propósito. Eu acho essa analogia da lâmpada é muito legal também, porque é como se, quando a gente está lá naquele começo, meio escuro, meio sem saber quem nós somos, é como se a gente fosse meio que uma vela. Aí da vela eu vou para a lampadinha de 5 watts, de 7 watts, e aí depois eu vou para de 25, vou para de 40, vou para de 60, só que tem um detalhe. Às vezes a gente acha, nossa, eu estou me tornando mais luz. Sim, mas mais luz a minha sombra também aumenta. Então eu preciso ter mais cuidado para enxergar também esse tamanho da minha sombra, que eu vou enxergar aquelas outras coisas, os detalhes que eu também não conseguia ver, né? À medida que eu tenho mais luz, por exemplo, se eu tenho menos luz, eu não enxergo algumas sujeirinhas que tem em mim. Eu enxergo só o mais forte, o mais grosso ali. Quanto mais luz, eu vou conseguindo ver poeiras, até o detalhe. Então, esse é o grande barato da gente se perceber nesse processo de crescimento, que a gente não é uma coisa de que o nosso ego ele quer o game over, ele quer, cheguei e pronto, não tem reta final. É um caminho, que à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai alcançando mais, alcançando mais, alcançando mais. Eu fiquei curioso, e sim, o Shimas está ótimo aqui também, que estava deixa eu ver quem é que tinha escrito aqui. A Marília tinha perguntado se o Shimas estava bom. Está ótimo. Esse papo com o Shimas, ele fica melhor ainda. Rosa, eu queria saber, nessa tua composição do Olos, me fala um pouquinho mais sobre ele, como é que tu te percebe nele, que esse é o grande barato que eu vejo também, daquela outra literatura, livro Terra Biblioteca Viva, onde os pleiadianos dizem, as informações elas serão semeadas em vários lugares para que vocês possam compor. Então tu está trazendo um exemplo disso.
de que tu buscou, tu pensou das várias experiências que tu passou e tu compôs ela e deste um nome para aquela forma. Assim como Bert Hellinger fez com as constelações, assim como vários outros fizeram com as suas metodologias, que até aquele ponto elas chegaram e ali ela precisou de um nome, e que ela pode servir também de uma base para ir adiante. Como foi essa tua composição? A minha composição foi assim. Trabalhando a energia do Reiki e a prânica, eu percebi que eu sou um canal. Uhum. E se eu sou um canal, assim, a maneira que eu aplico o Reiki, ele passa por mim, certo? Não é energia minha que sai para outra pessoa. Então, no Olus, eu peguei a prânica e eu peguei o Reiki. Por que eu peguei? Porque a gente se forma em várias outras vertentes. Mas isso, para mim, fez muito sentido. Porque ele se torna universal. E a energia à distância, que é isso que eu sempre acho, que estamos todos coligados, né? A minha forma, isso eu estou dizendo para as pessoas, não como verdade total, porque cada um tem a sua verdade, mas a minha verdade é essa. Então, nós estamos todos coligados. Eu estou aqui, eu estou aí, eu estou lá, né? Então, às vezes é meio difícil a gente ter que entrar profundamente, né? Isso teria que ter outras lives. Mas a função do Horus, que é esse todo, é a visão do todo. Por quê? A gente julga, às vezes, algo, mas a gente não entende que energeticamente ou em termos de cultura socioeconômica de um país, as pessoas são daquela forma. Isso não quer dizer que elas estão na luz, na sombra, ou se isso é isso, né? A gente gosta de julgar bastante, eu percebo isso, o ser humano tem essas coisas. Aí que você falou é bom, porque quanto mais gera luz, mais nós nos observamos. E ser o nosso observador faz toda a diferença. Nessa energia que não existe tempo nem espaço, a física quântica, ela abraçou, ela entrelaçou. Aí, então, eu tinha o Horus Quantum. Quando, através disso, eu percebi que muitas coisas travadas, de crenças limitantes da minha vida, tinha muito a ver com a minha ancestralidade, aqui, nessa existência, e que muitas coisas nós carregamos e não são nossas, não pertencem a nós, e nós podemos limpar isso, se tornou sistêmico. Sim. Então, dentro da minha técnica, por que ela chama Horus Quantum Sistêmico? Porque eu juntei todas as energias e todos os movimentos. Ao mesmo tempo que existe um movimento sistêmico, existe um movimento de decretos quânticos, de comandos, e juntamente com uma energia que, como você disse, né, sobre o livro, uma energia que está aí não só no planeta Terra, não só nessa galáxia, mas no cosmos, chegando-se sim ao Criador de tudo que é. É mais ou menos isso, talvez, que eu consiga explicar agora. Eu acho um barato, porque tu trazendo essa tua ótica, me faz perceber o quanto a gente pode, de infinitas formas, também chegar nesse mesmo caminho, né? Se juntar, por exemplo, movimentos essenciais, que ele traz a visão das constelações familiares junto com a visão do Petwork, ele traz exatamente essa mesma linguagem que tu está trazendo, porque nas constelações traz essa questão sistêmica de que a gente escolhe uma família para viver aquilo e buscar trazer a cura, né, para essa família, esse sistema como um todo. Sim. E no Petwork traz esse planejamento de que nós somos corresponsáveis, autorresponsáveis por toda a nossa jornada desde antes dela. Eu começo escolhendo o meu Sim. pai, começo escolhendo a minha mãe. Esses pais, eles têm que me causar aquelas dores, digamos assim, que é o ponto que eu escolhi para transcender, para aprender, para evoluir. E aí eu vou nessa evolução toda. E a física quântica também, tu abordaste trazendo com essa percepção, né, de que, na verdade, tudo existe, tudo está aí. Eu gosto muito dessa visão também do Eckhart Tolle e do Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono original havaiano lá, que traz muito a autorresponsabilidade. Sim. Desse ponto de cocriação onde eu sou o experimento que experiencia a experiência a serviço dessa consciência que me habita. Então, como o Reiki já traz, né? Essa energia não é minha. Eu não estou eu que estou te aplicando uma energia. Não sou eu que estou criando ali uma
uma situação de mim. Não, eu sou o objeto daquilo ali. Por isso que o julgamento, a crítica e o negar cada experiência não serve para nada. Eu simplesmente me coloco correndo atrás do rabo, porque não tem um ponto de culpa, medo, vergonha. Não, é só uma situação. Alcancei, não alcancei, e o que eu estou vivendo nessa situação agora? Então, nessa transformação toda, Rose, queria ouvir um pouquinho de ti também, como foi abrir mão, né, dessas crenças, desses valores, porque às vezes a gente diz isso, pelo menos eu digo tanto, mas parece, não, o Ricardo está viajando na maionese. Eu quero saber de ti, então, também, como foi ir abrindo, como é que é a sensação do antes, quando a gente vive com tantas críticas, julgamentos e tudo mais, e claro que a gente não está liberto, porque a gente ainda tem algumas coisas para continuar limpando, e como é a tua percepção hoje, né, já com esse outro modo de ver a vida? Olha, quando eu comecei, né, em todo esse desenvolvimento que eu disse para ti, o que aconteceu? Ele não é um caminho, o começo dele não é um caminho muito doce, sabe? Muito saboroso, né? Você precisa, porque é como se fosse uma pedra, vamos colocar assim um exemplo. É uma pedra que ela precisa ser lapidada, né? Então, algumas coisas, elas doem, mas você começa a ressignificá-las, você começa a entender isso, né? Nós escolhemos, é isso, a escolha. Nós escolhemos mudar isso, e nós podemos fazer isso. Nós temos esse poder em nós, né? Da centelha divina, etc e tal. Aí, o que acontece? Hoje, eu percebo, quando eu olho para trás, eu digo para mim, Rose, isso foi o que você deu conta de fazer naquele momento. Você não tinha essa mente. Você não estava assim, dessa forma. E eu sei que vai vir muitas outras formas, Ricardo. Daqui um ano, daqui um mês, daqui 2 meses, vai. E assim vai, porque a expansão da consciência é um caminho solitário, mas ele é delicioso. Eu digo solitário porque cada um tem o seu, mas depois, quando você começa a se transformar num bicho estranho, você começa a ter uns outros amigos meio papo esquisito. E as pessoas acabam falando mesmo que a gente assim é meio lunático, etc e tal. Mas o que importa para mim é o significado do meu existir, porque foi isso que eu busquei, sabe? É saber o meu propósito, é saber de onde eu vim, o que eu vim fazer aqui. E aí resta as pessoas acreditarem ou não. É o livre-arbítrio, né? E a expansão da consciência é um caminho solitário, mas eu digo assim, porque eu faço por mim. Eu faço por mim, mas não é egoísta. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Aí eu falo que é onde entra a ação. Nada você vai conseguir se você não tiver ação. Se você não se perceber. E para isso você tem que ser o seu observador. Continuamente. Todos os dias. Isso é um exercício diário. Tem dias que eu faço 3, 4, 5 vezes o mesmo exercício. E tudo escrevo, coloco no papel, porque para mim faz sentido dessa forma. Então, sempre, sempre. E olhar para o passado como uma coisa que foi muito linda. E não falar assim, hoje, sabe o que acontece? Eu não faço tal coisa. Por exemplo, aqui na live. Ricardo, eu não vou fazer live não, muito obrigado, tal. Tipo isso. Porque lá no passado, uma vez eu entrei ao vivo e as pessoas começaram, haters. Os haters começaram a falar um monte de coisa. E eu fiquei traumatizada. Não. Quanto mais desafio eu tenho, mais eu sei que eu tenho a crescer. E eu crescendo, tudo que está ao meu redor vai ficando diferente. Então, acho que esse diferencial é uma coisa de experienciar mesmo. É uma coisa de degustar. É um caminho lindo, como a Nanda está falando aí. Olha que lindo. É um caminho maravilhoso. Maravilhoso. Cada um da sua forma, cada um com as suas experiências. E para mim o sentido hoje é isso, é olhar para trás e falar, linda, você fez aquilo que você deu conta de fazer, entendeu? E aquilo foi sua experiência para você estar aqui, agora, no momento de hoje, presente, com o Ricardo e toda essa galera, fazendo questão de dizer isso, com muita felicidade. Como é que você consegue falar de felicidade de uma dor? É uma coisa meio assim, né? Na cabeça do povo. Porque, na verdade, as duas são a mesma coisa, né? A nossa mente que adora excluir elas, né? De dizer ou é uma coisa ou outra. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. Tudo faz parte desse mesmo cosmo universo. Então...
nós estamos falando de alguma coisa que chama-se simbiose, né? São símbolos todos em osmose e ali vai, né? Eu sempre gosto de colocar assim, algumas analogias totalmente diferentes, porque assim impacta um pouco, porque as pessoas falam assim, mas o que essa doida está falando? Eu amo isso, né? Quando as pessoas falam, né, você aproveita, você faz alguma coisa em prol do outro, você se coloca a serviço, né, do Criador de tudo que é. Aí, o que as pessoas falam? Nossa, ela é bruxa. Ah, sim, eu amo ser bruxa. E tu disseste uma coisa muito bacana ali, né? Quando a gente criou a Splendor, um dos grandes propósitos era esse de formar uma tribo, né? E eu vejo que aos poucos vem Sim, se formando, assim, do pessoal ir se identificando, de querer se conhecer e de querer ajudar os outros a se conhecerem também. Porque eu já me vi no escuro, eu já tive no escuro, eu sei como é ruim de estar lá. E essa dor inicial é a dor da nossa resistência, de não querer mudar e ficar sim, ali naquela situação de, meu Deus, eu quero sair, eu não quero sair, eu quero sair, eu não quero sair, eu quero sair, eu não quero sair, mas eu preciso romper. Tinha um amigo que ele dizia sempre, para fazer o omelete, tem que quebrar o ovo, tem que quebrar a casca. E é isso, é a armadura que a gente se coloca. Se eu não quebro aquela armadura, eu não consigo ver a minha essência. Então, quando eu permito isso daí tudo, a gente vai compondo essa tribo. Pode achar que é uma tribo de um bando de maluco, um bando de lunático, seja lá o que for. Mas esses que acham são os que ainda estão na resistência, como tu disseste ali, os haters, né? É aquela nossa parte ainda que precisa ver, eu ainda tenho uma parte minha que duvida. Olha ali, eu ainda tenho uma parte minha questionadora. Que ainda está apegada àquela crença, aquele valor que precisa justificar isso daqui. Tá, que legal. Estou te vendo de novo, minha parte. E me deixou muito tranquilo uma frase que eu aprendi nas constelações, né? Era o nível de consciência que eu tinha. Sabe, isso para mim sim. é tudo de bom, que é a mais pura verdade. A cada momento que a gente faz, e o Petwork traz isso de uma maneira linda, né? Que tem uma palestra 154, se não me engano, que fala sobre a forma da expansão da consciência. E o movimento de expansão da consciência, ele se dá pela expansão, pela retração e a estagnação. E é isso que a gente faz. A gente vai, a gente olha, a gente experiencia um pouquinho fora, volto, confronto com aquilo que eu tenho, formo uma nova base e vou de novo. Mas o grande Isso. barato é de que toda vez que eu volto para aquele ambiente, para aquela situação que eu estava antes, eu volto com outra percepção. Então tu disseste, Exato. tu voltou para tua cidade. Quando tu saiu da tua cidade, saiu, eu não aguento mais, eu quero sair, eu quero a liberdade dos meus pais, família. Todo mundo faz isso um dia, pode ser que tenha sido ou não. E aí depois quando tu volta com outra perspectiva de, opa, nossa, mas espera aí, eu via isso daqui dessa maneira. Eu me lembro a casa dos meus avós lá de Bagé, que quando eu era pequenininho, enxergava um corredor, assim, tinha 1,5 m, eu dizia, meu Deus, aquele corredor é gigante, eu tive a oportunidade de ir lá depois, adulto. Não é o mesmo lugar. Não, era um corredor gigante, não pode, isso aqui tem 1,5 m. Então esse é o grande barato, quando a gente percebe, toma posse daquela consciência, a gente vê que pode ver diferente. Que existem Exato. outras formas e que eu posso me arriscar nesse processo. Então, como seria para ti, Rose, hoje também olhar para trás, né, de todo o teu trabalho como servidora pública e tudo mais e ver, ok, aquele era o ponto do nível de consciência que eu tinha, o quanto é importante a gente honrar isso daí na nossa trajetória, de que para que hoje, e eu acredito que inclusive essa base que tu tivesse lá deve ser boa parte dos teus clientes, eles devem vir com um perfil muito semelhante ao que tu tinhas, não? Com certeza. E aí é onde eu penso, né, no amor que cura, o amor incondicional. Porque Tá. quando você pega com amor, né, e você leva a pessoa, você caminha junto com ela, né? Porque é como diz assim, muitas pessoas falam que o terapeuta é que fez. Não, quem faz é você. Você é o que você falou. Você tira a armadura, você tira a resistência. Mas é necessário ir, como você disse, olhar, voltar, analisar tudo isso aí que a gente chama aí de, vamos supor, seria alguns vestígios, né? A Uhum. gente faz essa observação, ressignifica isso tudo
e vai novamente. Então, esse processo, para mim, ele tem, assim, feito parte da minha vida profissional praticamente todos os dias. Porque, às vezes, você sai de você ir na rua ou de você resolver alguma coisa que agora a gente está podendo sair um pouco mais. Então, uma hora ou outra, você cruza uma pessoa, você fala, um olhar, entendeu? E um envio energético ali, vamos colocar, né, de amor incondicional. Essa pessoa não sabe nem o que está acontecendo, mas colabora, assim, para mudar toda aquela frequência. E é lógico que tudo aquilo que eu passei, principalmente no serviço público, porque eu fui uma funcionária do sistema prisional, né, da Secretaria Pública de Administração de Penitenciária, eu fui uma agente de segurança, então eu tenho também um olhar intrínseco, assim, voltado muito, né, para essa parte do que é você fazer todo esse movimento, né, de ter um ser humano ali que, de certa forma, está ali por isso, por isso, por isso, por aquilo, sem julgamentos. Então, essa parte dos sem julgamentos, eu acho que foi a minha base mesmo. Foi a base estrutural minha e o amor incondicional. Só que, naquele momento, eu não tinha essa noção. Meu nível de consciência não conseguia captar isso. Agora, a partir do momento que eu fiz essa escolha, através de uma dor, tudo isso hoje para mim, é uma ressignificação e eu sei que eu posso passar por mais coisas e mais coisas, porque é o que eu quero, para cada vez mais elevar esse nível de consciência. Essa parte também emocional. Porque quando você desequilibra, porque nós nos desequilibramos, às vezes, lógico, fato, então aí você, vem aquele negócio. Outro dia o cara me fechou no trânsito, eu tive vontade de falar algumas coisas, né? Mas aí naquele momento eu falei, não. Eu disse não para minha mente. Eu falei, não. Aí eu disse coisas boas para ele, né? E que ele diminuísse a velocidade, que aquilo lá podia acontecer alguma coisa, mas pedir ao Criador de tudo que iluminasse o caminho dele ser. Então, é difícil esse exercício. Esse exercício é diário. Às vezes você está numa ligação, ou, por exemplo, numa live começa a cair tudo e não dá certo, ou você não fecha um negócio, ou outro. Aí você fala assim, não. Aí você entra naquela coisa do piloto automático, você se irrita. Pera, calma, respira. Como diz o ditadinho, respira, não pira. Exato. Busca dentro de você, porque agora você tem. Não tem como não ser. Porque eu sempre falo assim, olha, que me desculpe os monges budistas, mas eu falo assim, os monges dos mosteiros assim, num lugar elevado, perto da natureza, sabe? É coisas que a gente ama, né? Nós que somos assim, nós amamos. Mas, por exemplo, às vezes eles não têm cartão de crédito para pagar aluguel, água, luz, entende o que eu estou falando? Então, aí você ficar vibrando aquela frequência. Tudo bem, é para o universo, eu entendo, mas é isso que eu quero falar. Nem todos os dias nós estamos em. Nem todos os dias está fazendo sentido para a gente ficar nessa lógica. Porque a gente somos humanos, né? Então, nós temos que saber lidar com isso, mas com muito cuidado. Com muito cuidado. O cuidado que eu falo não é alerta. O cuidado que eu falo é carinho, é amor. É o cuidado. Porque você não consegue, né, Ricardo? Como que você vai poder proporcionar algo ao seu semelhante, ao outro, né? Que o outro está em você e você nele, se você não faz isso por você. Exato. Então, não sei se eu consegui explicar para você, mas dentro de tudo isso que eu vivi, essas bases, hoje chega para mim, sim, as mesmas pessoas, talvez, que eu estava ali, porque precisam ser trabalhadas, ressignificadas, faz parte de um sistema. E aí, aquilo que eu não posso, porque um terapeuta nunca pode levar uma pessoa para o caminho que ele não foi, eu sou humilde em dizer, olha, comigo até aqui. Agora eu tenho uma pessoa para poder te conduzir levar você adiante para esse caminho. Uma coisa mais profunda, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que já tem uma visão maior, já tem um pouco mais de ressignificação, já tem mais técnica, já tem mais aprimoramento, ela está mais apta do que eu. Então, eu chego para a pessoa e falo, olha, eu tenho uma indicação para te fazer. E as pessoas, muitos terapeutas, eles me julgam, sabe? Porque eles acham estranho eu ficar colocando, às vezes, no Instagram, no Facebook,
coisas de outros terapeutas, né? Porque faz sentido para mim, faz sentido isso para mim, Óbvio. sabe? Porque não existe concorrência, é o que a gente fala. Existe sim uma tribo e a gente tem que se aliar. É E isso. E existe um essa grande. arena maravilhosa que você trouxe é esse espaço lindo, lindo. Terça eu não consegui assistir, eu estava em trabalho, mas eu revi a live. E eu acho que a gente tinha que propagar mais e mais e mais a arena. Porque eu estou amando, amando isso daí que vocês estão construindo, porque é o começo, é o início, não sei, mas eu entendo que isso tem uma proporção gigantesca. Sim. E vai ter sim. Nós já estamos co-criando isso. Juntos. Juntos. Porque esse é um espaço, não é nosso. Esse é um espaço de todas as pessoas. Né? Esse é o ponto. Hoje estou eu aqui facilitando, entrevistando, conversando junto, mas eu vejo que daqui a pouco vão ter outras pessoas fazendo e a gente vai ter tipo um grande TEDx ali com várias possibilidades das pessoas verem essas caminhadas e que elas fazem tanto parte, né? Sim. Tu trouxeste esse exemplo do trânsito e a minha esposa dizia que eu era o Sr. Willers, né? Sr. Willers, aquele personagem, o Pateta, né? É uma pessoa muito pacífica, muito tranquila e tudo mais, mas quando se coloca atrás de uma direção, ele se transforma e torna tudo uma grande competição. E aí, de tanto trabalhar também, e esse é outro grande aspecto que é difícil da gente no começo de fazer, e principalmente para os nossos clientes, né? Dessa higiene da autopercepção. Eu digo muito hoje que eu convido meus clientes a trabalhar a higiene emocional, que é exatamente isso que está dizendo, eu preciso me perceber e utilizar as técnicas várias e várias vezes. A gente toma banho, a gente come, a gente bebe água, mas a gente não presta atenção nessas nossas emoções todo o tempo. E eu preciso fazer isso para que eu possa ressignificar aqueles valores, aqueles pensamentos que estão lá, a mente que está mentindo. E aí nisso eu vejo também no trânsito, né? Eu passei a ter uma outra postura também, eu achei lindo esse teu exemplo, e eu também já fiz várias vezes. Hoje eu, cada vez que eu vejo, a vida me traz rapidamente o exemplo de como que eu fiz aquilo também. Então eu reclamo a primeira vez aquela pessoa que fechou e daqui a pouco, invariavelmente, eu acho isso lindo, que a velocidade da vida está fantástica, né? Invariavelmente eu tenho um ato semelhante, mesmo que inconsciente. E aí eu percebo, tá bom, desculpa, eu julguei, eu critiquei o outro, eu me arrependo. Agora eu entendi a dor que ele me causou e eu entendi o ato involuntário que eu também fiz e causei. E aí nesse arrependimento que eu trabalho em mim é esse amor incondicional que tu diz. Eu poder emanar para o outro de que, ok, eu te libero disso que eu estava co-criando através de ti, para eu perceber, para que tu possa ter mais luz também no teu caminho, e eu no meu, para eu não co-criar mais dessa maneira, né? Assim essa é a higiene emocional. Isso é fantástico, né? É como você citou agora, um detalhe. Você falou que a gente bebe água, a gente toma banho, a gente penteia o cabelo, etc e tal. E olha só, pela manhã, para você ver, né, como que é a frequência, a vibração e a conexão. Essa manhã eu estava tomando café e eu peguei o copo de água, aí eu fiquei parada pensando, quantos movimentos nós fazemos, o que tudo está acontecendo quimicamente nesse corpo, né? Para que eu possa fazer a ingestão da água que vai passar aqui. Aí eu fiquei um tempo imaginando isso, né? Lógico que a pessoa teria que ser assim, um pouco mais voltado para a área de estudar o ser humano, um médico, um dentista, eles vão saber melhor falar o nome aqui da face, dos movimentos. Mas você já imaginou todo um sistema cerebral, cognitivo, tudo que acontece para você tomar o seu chimarrão e eu a minha água. Olha só que momento de percepção esse. É apenas um instante. E às vezes a gente faz as coisas meio despercebido no tal do piloto automático. Eu não gosto de falar piloto automático, ou seja, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente não entende um pouco, não para perceber isso. Então, a percepção e ser o seu próprio observador é o que te leva também, né? É uma das coisas que leva você a essa expansão do nível de consciência. Porque o respirar, você já parou para imaginar o que acontece com o seu organismo na hora que você respira, né? Sim. Então, são valores que muitas pessoas, às vezes, não dão.
Mas eu não vou julgá-las, porque aquilo é aquilo que ela pode fazer, é o nível de consciência dela. O que que eu tenho que fazer? Sempre estar reverberando amor incondicional, etc. e tal. E nós temos que entender que não existe o outro, né? O outro está dentro de nós. A partir do momento que a gente tem esse entendimento, Ricardo, tudo fica muito mais fácil, né? Mas Porque é você um olhar e vigiar, né? Eu tenho que estar atento o é o tempo horário inteiro. de raiva. Eu tenho que estar atento me lembrando nisso. Porque é muito comum, muito fácil. E eu entendo cada vez mais o nosso piloto automático é por conta dessa questão da energia, né? O cérebro consome 25% da nossa energia. Então, a busca é de trazer uma economia dessa energia para não faltar, né? Até o corpo vibra nessa situação de defesa, de sobrevivência. Então, não, aí busca criar os mecanismos de piloto automático para eu não gastar energia, mas eu preciso estar atento, porque muitos desses mecanismos de piloto automático são criados equivocadamente. Então, eu preciso ressignificar isso. Opa, mas para quê? Por exemplo, o chimarrão, para mim, é um ato de meditação, onde eu pego, puxo, sinto, experiencio o momento, estar contigo, estar nessa live aqui é um ato de meditação também, de contemplação dessas nossas infinitas partes. E eu estou vendo aqui que a gente já está com 46 minutos. Eu vou ter que buscar uma outra forma da gente ter mais tempo, eu acho. Eu não sei se está demais. Que sim. Vamos ter que desdobrar o tempo, né, Rose? Vamos ter que desdobrar o tempo, porque passa muito rápido esses nossos 40 minutos, e honrando ao tempo de todos também, para que possam continuar as suas vidas e atividades e tudo mais, a gente busca deixar mais ou menos nesse tempo dos 40 e poucos. Eu gostaria de ouvir de ti quais livros, digamos, tu indicaria para as pessoas que te ajudaram nesse caminho de transformação. Sim, é estranho, mas assim, que eu vou falar, esse livro aqui, ó, que é um livro antigo, ele vai estar todo manchado. Uhum. Eu amo muito Richard Bach. Longe é um lugar que não existe, eu li com 19 anos, nunca imaginei que esse livro ia fazer todo sentido na minha vida depois de muitos anos, né? Tem Eckhart Tolle, que eu acredito que ele está aqui do meu lado. Eu gosto muito, eu sigo muito. Isso. Fantástico. E, bom, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de tipos. Eu acho que eu sou uma pesquisadora nata, sabe? Eu fiz jornalismo, inclusive minha formação mesmo acadêmica é jornalismo, então eu gosto muito da investigação. E devido a isso, aos níveis de consciência, eu passei a deixar esse como a minha contemplação no momento. Né? Poder versus Força, de David Hawkins, Dr. David Hawkins, que desenvolveu, né, a tabela do mapa da consciência, né, das emoções. Então, assim, dentro, aqui do meu lado está cheio de livro. Mas o que eu indicaria, assim, para o começo, tá? Eu indicaria O Poder do Agora. Sem dúvida. De Eckhart Tolle. Fantástico. Se é assim que pronuncia, porque eu pronuncio tudo errado as coisas. Eu também digo que é assim também. Isso. E logo, logo vamos estar aí, acredito que em abril eu consiga já terminar, né? Já estamos quase finalizando. Eu falo nós, porque depende de várias coisas. Um livro de minha autoria, onde eu vou estar passando também por esse processo, né? Isso aqui, mas um pouco mais recheado, né? Vão existir, sim, personagens fictícios, porque a gente tem que conservar, né, e priorizar, né, as pessoas que estão. E é um livro de pesquisa, mas que também está dentro daquele trabalho de expansão de consciência, expansão de nível de consciência. No caso, ele está com título provisório, tá? Como O Percurso da Iluminação. Ele está num título provisório, né? Ainda não é o definitivo, e aí logo mais, acredito que até final de abril, nós vamos estar colocando ele à disposição, e vai ser um enorme prazer estar aqui na Arena, Esplendor Brasil, com você. Claro, já está convidadíssima para vir lançar ele aqui conosco, falar um pouquinho mais sobre ele, convidadíssimo, vai ser um prazer enorme. Sim, com certeza. Vou pedir aí o apadrinhamento também da escritora Cláudia Gomes, maravilhosa essa mulher. É uma mulher também de muita fé, de muita conexão, maravilhosa ela.
Vou ver a Luciana, que está aqui, a Luciana. Eu vi ela aí, Rocha. Beijos para Cris Bonifácio. Cris Bonifácio é uma amiga do coração lá do Rio de Janeiro. O que esse online fez com a gente, né? Fez Nossa, a gente conhecer tanta gente, tanta gente. é. E nos Maravilhoso, juntar, né? Ricardo. A gente já sabia, através das curas quânticas, a gente já sabia que a gente está conectado com todo mundo, mas agora a gente está mais ainda, né? Muito mais. Muito mais. Eu não vejo a hora, eu não sei aonde que eu já me vi de fazendo tudo isso daqui, mas com aquilo que faz lá dos filmes, né? O holograma das pessoas, a gente está reunido com todo mundo através desses hologramas, com uma imagem mais 3D e tudo mais. Mas daqui a pouquinho vem. Ih, a gente consegue. Rose, Ricardo, muitíssimo obrigado. Tu já leste também o livro, aquele Limite Zero, do Joey Vitale? Sim, Joey Vitale, sim. Tá. Sim. Joey Vitale, A hora que tu amo, disseste que porque... tinha trabalhado no sistema penitenciário, eu lembrei, digo, olha, ela deve fazer as práticas do Rio Lane lá com... Foi feito à distância, com protocolo. Isso. Eu faço essas coisas assim às vezes, né? Porque eu gosto muito de Ho'oponopono. Eu aplico na minha vida. Show. Uma última frase, então, para a gente encerrar. Não desista de você. Nunca. Vale a pena viver essa vida, se autodescobrir, se auto-observar e viver do seu propósito. Lindo, Rose, lindo. Me emociona, me toca, porque eu digo sempre isso também, e é muito lindo ver, ouvir novamente, porque sempre vale a pena, né? Tudo vale a pena quando a gente vai e se encontra e se acha. Então, só agradecer a ti, a essa nossa live maravilhosa, a primeira de muitas, já tem outra em abril ou maio, quando tu lançares ali o livro, para engatilhada, né? E fica aqui o convite para todas as pessoas maravilhosas para participar dessa tribo, dessa nossa arena, vir compartilhar suas experiências transformadoras. É esse o nosso propósito, a gente quer compartilhar a autoconsciência, despertar da consciência, levar a consciência, autoconhecimento, né, para que isso seja desmistificado. A gente sim passa por dores, a gente sim se prende em emaranhados, mas é muito lindo atravessar isso. É muito lindo o outro lado. E quanto mais pessoas nós tivermos, quando a gente criou também a Splendor, a gente dizia, e felizmente a gente já conseguiu atingir, por isso que a Terra está evoluindo toda, né? A gente já tem um inconsciente de 15%, não é 10%, já estamos a 15% de luz e temos ainda um 85% de sombra, mas tudo bem. O nosso objetivo é buscar mais, né? Que a gente consiga chegar a 50%, 60%, quanto for. Quanto mais pessoas a gente compor nesse grande conjunto, mais a gente forma essa egrégora e mais a gente ajuda essas pessoas que ainda estão na luz, assim como nós, já estivemos. Mas bora lá, eu acredito, isso é possível. Eu tenho uma frase do filme do Peter Pan, que eu sempre mexia com os meus filhos, eu dizia, eu acredito em fadas, acredito. E aí eu digo, eu acredito na luz, acredito, e nós somos capazes dela, de reverberar mais e mais luz. Beijos e abraços, Rose, muitíssimo obrigado pela tua presença, obrigado a todos, fica o convite, até a terça-feira que vem, temos mais Arena de Experiências na Splendor Brasil. Exatamente. Tchau, pessoal. Tchau, Rose. Tchau. Beijo. Beijo.